falar então de São Paulo, desse duelo que acontece pela Libertadores, vou chamar o Eduardo Rodrigues para colocar aqui do lado do Grafa. Cadê o violão? Boa noite. Boa noite, Karine. Fazia tanto tempo que eu não aparecia aqui que até o violão foi embora. O Casão não ouviu o violão até hoje, tá vendo? Foi a saudade. Eu tava com saudade daqui e o violão foi embora. Poxa, tá bom, né? Já que até o violão nos deixou. Conta pra gente, então, como chega esse São Paulo. Quem sabe já vamos começar pela provável escalação, pode ser? Claro, vamos lá. Bom, Karine, primeiramente, boa noite pro Rafa e pro Grafite, né? Desculpa não ter dado boa noite. O São Paulo deve ir muito parecido com o jogo da estreia, com o Sporting Cristal. A única novidade mesmo deve ser o Miranda na zaga, né? Porque o Léo foi suspenso na primeira rodada, ele foi expulso, então o Miranda entra ali no lugar para fazer aquele trio de zaga com Arboleda e com Bruno Alves. O Arboleda e o Bruno Alves são jogadores aí de tantos anos no São Paulo e não saem desse time de jeito nenhum. Aí na lateral direita, né, ou ala direita, a gente pode dizer assim, o Daniel Alves, que está tomando essa posição, deve ficar com ela, Luan. E aí a gente fica na dúvida se vai o Lisieiro ou o Rodrigo Nestor. Na estreia, o Crespo surpreendeu. A gente achou que o Rodrigo Nestor e ele começou com o Lisieiro. Reinaldo na lateral esquerda, o Benítez, né, o camisa 10, que não é o 10, na verdade o Daniel Alves é o 10, mas o Benítez faz esse papel, foi muito bem na estreia. E o Pablo, retornando de lesão, ele teve um problema nas costas, volta para fazer a dupla de ataque com o Luciano. Então é basicamente esse time, o mesmo que venceu bem no Peru, né? O São Paulo fez um jogo de muita imposição, a gente viu essa reportagem aí que mostra muito bem o que é esse time do Crespo. Então ele está encontrando algumas peças e essa daí deve ser a base para a sequência da temporada, esse São Paulo que empolga, que anima o seu torcedor. Texto da nossa editora Lara Gruppi, que levantou as informações e colocou para a gente. Eu só emprestei a voz mesmo. Eu gosto sempre de dar o crédito, né? A pessoa que pensou tem que ganhar o crédito. Falando do Crespo, pegando carona agora no que o Eduardo falou e também na reportagem, eu queria ouvir de vocês, né? Porque o Crespo tem 11 jogos só pelo São Paulo, são poucos jogos, mas são 9 vitórias. Então é um número bem expressivo, um empate e uma derrota. Vou ouvir agora então o Grafite. Fernandinho do Cavaco, que está sempre ligado também aqui no Troca de Passes, colocou assim: Rojas entre os artilheiros do São Paulo? Crespo realmente está fazendo um milagre. E está dando esperança para o torcedor, Grafa. O Rojas é muito bom jogador, né? Infelizmente ele ficou muito tempo parado por causa da lesão que ele teve. Mas antes da lesão dele era um jogador que prometia bastante, né, com a camisa do São Paulo. E é promissor mesmo o começo do Crespo, né? A gente vê a diferença, né, no comportamento dos jogadores, em momentos ruins e momentos bons nos jogos, né? Tem aquela cobrança excessiva que havia com o Fernando Diniz. E a gente vê a diferença, a recuperação do Pablo, o Daniel jogando na lateral direita, que vem jogando bem, ou quando atuou bem, a recuperação do Pablo, o Benítez, a entrada do Benítez na equipe, ou seja, são coisas boas que vêm no São Paulo que dá para o torcedor e para nós também que trabalha com futebol, a esperança que o São Paulo volte a ser competitivo, volte a ser vitorioso como foi no passado. E o Crespo, a gente vê a humildade dele, né, em dizer que a glória dos jogadores, que tudo que acontece dos jogadores, isso aí que é o treinador que dentro do vestiário ele cobra, fora do vestiário ali nas entrevistas ele exalta os jogadores, isso aí é importante para o clube crescer e voltar a ser competitivo, Karine. Tudo bem, agora também a gente tem aqui na pauta, que com certeza o Eduardo também fica à vontade, Eduardo, para a gente falar sobre isso. Quero ouvir o Rafa sobre o Miranda. O Miranda vai estrear como titular na Libertadores pelo São Paulo, sendo que a defesa do São Paulo também agora vai muito bem, obrigada, não sofre gols há 4 partidas. Sim, eu acho que passa um pouco. É claro que o Miranda não precisa desse tipo de avaliação entre titulares, reservas, por toda a história, pelo que representa no clube, pelo nível que atingiu na carreira. Mas a gente sabe que é um jogador com uma idade mais avançada que retorna para o futebol brasileiro já encaminhando o final da carreira dele. A partir daí, eu acho que o mais importante para essa utilização do Miranda e pela ascendência que ele tem mesmo no grupo é a ideia de que o grupo de jogadores parece estar entendendo muito bem aquilo que é pedido. Não só o time titular, porque o grupo tem rodado, o time tem se modificado bastante. A gente fala de 4 jogos sem sofrer gols, e a gente fala daquela semana de 4 jogos em 7 dias, e de times bem diferentes indo a campo. Não é que tem entrado sempre os 11 mesmos jogadores e dado uma resposta positiva. O grupo está dando essa resposta. Então, eu vejo o Miranda como titular,
principalmente nesse sistema com 3 zagueiros, ele deve ser mantido dentro da temporada, mas acho que o mais importante é que todos os atletas disponíveis têm dado uma resposta dentro de ideias que não são ideias que vinham sendo utilizadas antes da chegada do Crespo. Eu acho que isso é o mais impactante do trabalho. Claro que passa pelo período ali em que a gente teve a paralisação dos jogos no Paulista, ele teve um período para tocar esse trabalho, mas ainda assim é surpreendente. O processo parece no nível acima do que a gente esperaria nesse primeiro momento. Eduardo, o São Paulo vem saindo muito bem com esse sistema de 3 zagueiros que foi citado pelo Rafa agora. Queria ouvir você, se você tiver mais informações em relação a isso, fica à vontade. E também sobre o Rentistas, que é um time do Uruguai, mas que é novidade na Libertadores da América. Então, Karina, falando primeiro desse São Paulo com 3 zagueiros, o Crespo tem utilizado vários jogadores, né? Já utilizou o Diego Costa, o Rodrigo Freitas, Miranda, Bruno Alves e Arboleda. Já usou 5 zagueiros. E, por enquanto, quem está mais propenso a ser titular é o Léo. Por incrível que pareça, o Léo, que era um lateral esquerdo, só que joga como zagueiro. Agora, o Fernando Diniz colocou ele como zagueiro e o Crespo gosta muito dele porque ele é o único zagueiro canhoto do elenco e sabe jogar muito bem com os pés. Então, assim, o Miranda, talvez ele tenha que brigar um pouquinho por essa posição. Muita gente achou que ele ia chegar para ser já o titular, mas pode ter uma disputa boa aí com Arboleda e com Bruno Alves. Muitos, pelo que eu já ouvi ali, muitos acreditam que pode sair ou Bruno Alves ou Arboleda para entrar o Miranda e o Léo continue como zagueiro esquerdo. Claro que tudo pode mudar, o Miranda pode encaixar com esses dois, né? Só para uma informação aqui, um dado, na verdade, que Bruno Alves, Arboleda e Miranda fizeram apenas uma partida nessa temporada, que foi a vitória contra o Santo André por 2-0, não levou gols, então se saiu bem. Mas enfim, o Crespo muda bastante, pode ter muita surpresa, mas o Léo disputa e briga boa para ver quem vai ficar com essa vaga na zaga. E aí, emendando aqui no Rentistas, Karine, tem uma história muito interessante. Algumas pessoas que acompanharam o futebol ali nos anos 2000 podem lembrar que o Rentista foi um clube utilizado pelo empresário Juan Figuer, que se tornou um dos maiores empresários do Brasil, e ele colocava alguns jogadores dele no Rentistas. Ele só colocava, por exemplo, o Hulk, eu vou dar alguns nomes, o Hulk, que hoje está no Atlético Paranaense, já foi jogador do Rentistas, só que nunca entrou em campo. Por quê? O Juan Figuer colocava o Hulk como um jogador do Rentistas e depois repassava para outro clube. Nessa ocasião do Hulk, ele foi para o Porto, então ele era de um time, foi registrado no Rentistas e depois ele foi vendido para o Porto. Por quê? Os impostos no Uruguai naquela época eram muito baixos, então ele servia mais ou menos como um clube fantasma. Os jogadores passavam por lá e depois eram vendidos para outro. Então, só para citar alguns nomes. O Hulk, como eu já disse, o Walter, que é do Atlético Paranaense, de Fluminense, Thiago Ribeiro, Thiago Carleto, enfim, é uma lista enorme. A gente vai soltar uma matéria bem legal amanhã no GE, então se interesse por ela, pode dar uma lida, que é bem legal a história do Rentistas, é diferente. Boa, boa. Muito obrigada, Eduardo, pelas informações. Posso acrescentar um pouquinho sobre o Rentistas? É o treinador mais jovem. Desde que a Fernanda não praticamente... O treinador mais jovem da Libertadores, aqui, o Martim Varini, tem só 29 anos. Nossa. Veio da base do Defensor para assumir o lugar do Capuccio, que foi para o Nacional, fez um jogaço hoje contra o Atlético Nacional. E ele furou uma fila de Peñarol e Nacional sendo campeão no Uruguai, com Rentistas. Subiu da segunda para a primeira e foi campeão do Apertura no último ano. Com 29 Trabalho espetacular. Não, esse é o Capuccio, que saiu. Sim, mas aí o Varini, que assumiu, tem só 29 anos. O time é frágil, mas o trabalho feito nos últimos anos é muito legal. Chama bastante atenção. Eduardo, muito obrigada pelas informações, pela participação aqui. Bom descanso e volta com o violão na próxima vez, por favor. Vamos para um breve intervalo, né? Valeu! A gente já volta e, na sequência, vamos falar aqui de sua